Olá pessoal, neste vídeo vamos embarcar em uma jornada para conhecer tudo sobre a Argélia, um país fascinante localizado no norte da África. A Argélia oferece uma experiência única para quem deseja conhecer mais sobre esse país encantador. Neste vídeo exploraremos sua história, cultura, aspectos físicos e os desafios que o país enfrenta atualmente. Mas antes de começarmos o vídeo, inscreva-se para descobrir mais sobre outros países ao redor do mundo e deixe nos comentários qual país iremos conhecer no próximo vídeo. E não se esqueça também de deixar o seu like para nos ajudar a compartilhar essa experiência com mais pessoas. 1. A Argélia, também conhecida como República Democrática e Popular da Argélia, está situada no norte da África e é o maior país do continente, com uma área de mais de 2,3 milhões de quilômetros quadrados. O território argelino é banhado pelo Mar Mediterrâneo ao norte, onde a maior parte dos seus mais de 44 milhões de habitantes está concentrada. O país faz fronteira com 7 países, incluindo a Tunísia, Líbia, Níger, Mali, Mauritânia, Saara Ocidental e Marrocos. 2. Do ponto de vista geopolítico, a Argélia é um país estrategicamente importante na região norte da África. Com sua localização entre o Mediterrâneo e o Saara, a Argélia tem sido historicamente um importante ponto de passagem para o comércio e as migrações. Durante a Antiguidade, a Argélia era um importante centro comercial no Mediterrâneo. Mais recentemente, a Argélia se tornou um ponto de passagem para as migrações, principalmente da África subsaariana para a Europa, devido à sua localização geográfica. Muitos migrantes atravessam a Argélia a caminho do Mar Mediterrâneo, de onde tentam chegar à Europa por meio de rotas perigosas. A Argélia também é um país de origem de migrantes que buscam melhores condições de vida em outros países, como a França, por exemplo. No entanto, a migração irregular tem sido um problema crescente na Argélia. O país tem enfrentado pressão internacional para melhorar suas políticas de migração e proteger os direitos dos migrantes que atravessam o país. Ainda segundo a sua geopolítica, vale ressaltar que a Argélia é um dos membros fundadores da União Africana e é ativamente envolvida em questões de segurança e estabilidade na região. O país tem desempenhado um papel importante na mediação de conflitos na Líbia, na região do Sahel e no Mali. Além disso, a Argélia tem relações comerciais e diplomáticas significativas com outras potências regionais e internacionais, incluindo a União Europeia, a China, a Rússia e os Estados Unidos. 3. A capital da Argélia é Argel, situada no norte do país, nas margens do Mar Mediterrâneo. A cidade é o centro político, cultural e econômico do país e abriga mais de 3 milhões de habitantes em sua área metropolitana. Argel é conhecida por sua arquitetura colonial francesa, mesclada com influências mouristas e berberes. A cidade também possui uma rica história, tendo sido um importante centro comercial e cultural desde a antiguidade. Entre as principais atrações turísticas da cidade, destacam-se a Casbah de Argel, que é uma cidade fortificada antiga, que é patrimônio mundial da Unesco, a Grande Mesquita de Argel e o Museu Nacional do Bardo, que exibe artefatos históricos e culturais do país. A cidade também oferece uma variedade de lojas, restaurantes e vida noturna animada. 4. A história da Argélia é longa e complexa, remontando a civilizações antigas como os cartagineses, romanos e berberes. Nos tempos modernos, o país foi colonizado pela França em 1830, depois de um período de turbulência política e militar. Durante a colonização francesa, a Argélia passou por um processo de modernização e ocidentalização, com a introdução de uma nova economia baseada em culturas comerciais e mineração. No entanto, a população argelina sofreu com a exploração, discriminação e violência por parte dos colonizadores. Em 1954, começou a Guerra de Independência da Argélia, liderada pelo Movimento Nacional de Libertação. A guerra durou 8 anos e custou a vida de milhares de argelinos e franceses. Finalmente, em 1962, a Argélia conquistou sua independência da França, tornando-se uma república democrática. Após a independência, o país passou por um período de instabilidade política e econômica, incluindo um conflito interno violento
que ocorreu na década de 1990. Desde então, a Argélia vem tentando estabilizar sua economia e construir um sistema político democrático. A história da Argélia é uma história de resistência e luta contra a colonização e a opressão. Ainda hoje, o país enfrenta desafios, mas sua rica história e cultura continuam a inspirar e motivar a sua população. 5. A língua oficial da Argélia é o árabe, sendo que o árabe argelino é o dialeto mais comumente falado no país. Já o francês é utilizado como segunda língua oficial e é falado em todo o país. O francês foi introduzido na Argélia durante o período colonial francês e, desde então, tem sido amplamente utilizado em todo o país. Hoje, o francês é ensinado nas escolas e é utilizado em negócios, governo, mídia e em relações internacionais. Além disso, outras línguas, como o berbere e o inglês, também são faladas em menor escala no país. 6. A bandeira da Argélia é composta por duas faixas verticais, sendo a faixa da esquerda verde e a da direita branca. No centro da bandeira há um crescente vermelho com uma estrela vermelha de 5 pontas no meio. O verde na bandeira simboliza a esperança e a natureza, enquanto o branco representa a paz e a pureza. O crescente vermelho e a estrela de 5 pontas são símbolos comuns no mundo islâmico e representam o islamismo, a religião predominante no país. A bandeira atual da Argélia foi adotada em 3 de julho de 1962, após a independência do país da França. Desde então, a bandeira tem sido um símbolo importante da unidade nacional e da luta do povo argelino pela independência e liberdade. 7. A geologia da Argélia é diversa e complexa, com uma variedade de formações geológicas que datam de diferentes períodos da história da Terra. A Argélia está localizada na fronteira entre a placa africana e a placa euroasiática, o que resulta em atividade sísmica significativa no país. A região costeira do norte do país é caracterizada por uma série de cordilheiras e montanhas, incluindo a Cordilheira do Atlas e a Cordilheira Teliana. Essas formações geológicas são compostas principalmente de rochas sedimentares, incluindo calcário, arenito e argilito. A região também contém depósitos significativos de petróleo e gás natural. A região central do país é dominada pelo Planalto do Saara, que consiste em uma série de planaltos e vales desérticos. Essa região é caracterizada por formações geológicas antigas, incluindo rochas sedimentares do Paleozoico e do Mesozoico. A região também contém depósitos significativos de minerais, incluindo ferro, fosfato e urânio. Já o sul do país é dominado pelo deserto do Saara, que é o maior deserto quente do mundo. Essa região é caracterizada por uma variedade de formações geológicas, incluindo dunas de areia, planícies de pedra e montanhas isoladas. A região também contém depósitos significativos de minerais, incluindo petróleo, gás natural e minério de ferro. A Argélia também é o lar de algumas das formações rochosas mais espetaculares do mundo, como essa que tem esse nome difícil de pronunciar. 8. A Argélia tem uma grande diversidade de climas devido à sua extensão territorial, que abrange desde o litoral mediterrâneo até o deserto do Saara. No litoral, o clima é o mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. Já no interior, as temperaturas são mais extremas, com verões muito quentes e invernos muito frios. 9. A hidrografia argelina é composta principalmente por rios sazonais, que secam durante o verão. O principal rio é o Chelif, que se estende por cerca de 700 km e deságua no mar Mediterrâneo. Há também alguns lagos no norte do país, como o Lago Tonga, mas em geral a disponibilidade de água é limitada. 10. A vegetação da Argélia varia de acordo com a região. No norte, onde o clima é mediterrâneo, há floresta de carvalho, pinheiro e eucalipto, além de uma grande variedade de arbustos e plantas. Já no interior, a vegetação é predominantemente de estepe e savana, com uma ampla gama de gramíneas, acácias e arbustos. No deserto do Saara, a vegetação é escassa e limitada, a algumas plantas adaptadas à aridez do ambiente. 11. A Argélia é um importante produtor de petróleo e gás natural na região do norte da África. O país
tem uma longa história na exploração de hidrocarbonetos e é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. A produção de petróleo na Argélia começou na década de 1950, após a descoberta de grandes reservas de petróleo na região do Saara. Desde então, o país tem investido fortemente na exploração e produção de petróleo e gás natural, que são responsáveis por grande parte de sua economia. Atualmente, a Argélia é o terceiro maior produtor de petróleo da África, com uma produção média de cerca de 1,2 milhão de barris por dia. Grande parte da produção de petróleo é exportada para países da União Europeia como França e Itália. Além do petróleo, a Argélia também possui grandes reservas de gás natural, que são exportadas para vários países, incluindo a Europa e a Ásia. A produção de gás é responsável por grande parte das receitas de exportação do país. 12. O futebol é um esporte muito popular na Argélia, sendo considerado uma paixão nacional. A seleção argelina já participou de várias edições da Copa do Mundo FIFA e tem obtido bons resultados nos últimos anos. 2 jogadores de origem argelina que se destacaram no futebol mundial são Zinedine Zidane e Karim Benzema. Zidane nasceu em Marselha, na França, mas seus pais são argelinos. Já Karim Benzema, que também nasceu na França, é filho de pais argelinos e optou por jogar pela seleção francesa. 13. Ao contrário da maioria das nações islâmicas, os status e as posições das mulheres na sociedade da Argélia são muito mais progressistas. Segundo o The New York Times, as mulheres representam 60% dos juízes da nação, 70% dos advogados e 60% da população estudantil. 14. A Argélia possui um bom índice de saúde. Os cuidados de saúde nacionais foram introduzidos pelo governo em 1974 e ajudam a oferecer tratamentos gratuitos aos doentes e feridos. Quase todas as pessoas que vivem em áreas urbanas e cerca de 80% da sua população em áreas rurais têm acesso a saneamento básico adequado. Em termos de comparação, os indicadores de saneamento básico da região nordeste do Brasil é de apenas 34% do esgoto tratado. 15. A Argélia também tem cidades modernas e vibrantes, incluindo a capital Argel, que é a maior cidade do país. Argel é conhecida por sua arquitetura única e por ser um centro cultural importante. 16. A Argélia tem um patrimônio cultural diverso e rico, com muitos locais históricos e culturais, incluindo a Casbah de Argel, a cidade romana de Tingad e as ruínas de Djemélia. Esses locais foram designados pela Unesco como Patrimônio Mundial. Só um parêntese aqui, eu peço desculpas pela pronúncia. De fato, as palavras argelinas são bem difíceis. 17. A Argélia é famosa por seus mosaicos romanos, que são alguns dos mais bem preservados do mundo. Os mosaicos são encontrados em muitas partes do país, incluindo a cidade de Tingad. 18. O cinema argelino é altamente valorizado na África e no mundo, tendo sido premiado em vários festivais internacionais. O filme A Batalha de Argel é um clássico do cinema e foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1967. 19. Há muitas cidades subterrâneas na Argélia, algumas das quais foram construídas há mais de 2.000 anos. Essas cidades eram usadas como refúgio em tempos de guerra e eram equipadas com poços de água, fornos e até mesmo igrejas. 20. O Festival Internacional de Música de Tingad é um dos maiores eventos culturais da Argélia. O festival é realizado todos os anos no antigo Teatro Romano e atrai músicos e artistas de todo o mundo. 21. A maioria da população argelina é muçulmana, mas também há minorias cristãs e judias no país. A Argélia é conhecida por sua tolerância religiosa e por promover o diálogo interreligioso. 22. A Argélia é o lar de muitas pessoas famosas, incluindo filósofos, cantores, ativistas e escritores. 23. A Argélia tem uma rica tradição de artesanato, incluindo tecelagem, cerâmica, joalheria e tecelagem de tapetes. O tapete de Benjaia é um dos mais famosos do país e é conhecido por suas cores vibrantes e padrões geométricos. 24. Além do futebol, a Argélia tem uma série de esportes tradicionais, incluindo a luta livre, corridas de cavalo e corrida de dromedários. 25. A
A Argélia tem várias universidades de renome, incluindo a Universidade de Argel e a Universidade de Oran. A educação é altamente valorizada no país e o governo investe em programas de bolsas de estudo para estudantes talentosos. 26. A arte urbana é uma forma de expressão popular no país, especialmente nas grandes cidades como Argel e Oran. Muitos artistas de rua usam suas habilidades para transmitir mensagens políticas e sociais. 27. A Argélia tem vários parques nacionais. Essas áreas são protegidas e lar de muitas espécies de plantas e animais. 28. A Argélia tem várias ilhas ao longo da costa do Mediterrâneo. Essas ilhas são populares entre os turistas por suas praias e paisagens naturais encantadoras. 29. A dança tradicional da Argélia é chamada de Rai, que significa opinião. A dança Rai é uma forma de expressão artística que combina música, dança e poesia. 30. A comida argelina é uma mistura de influências mediterrâneas, africanas e berberes. Alguns pratos populares incluem cuscuz, tagine, harina e pastel de carne. E com esses sabores únicos da culinária argelina, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Comente também qual país você gostaria de conhecer aqui no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.